necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7 horas do dia 21 de fevereiro de 2026 e o ano avança. E com muita alegria que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas, aqui na Rádio Chapecó FM 100.1. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª URI, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. Hoje a gente vai falar sobre o tema Buscai e Achareis. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver, ouvir e enviar a sua pergunta, sua colaboração e ainda sugestão de tema que gostaria que tratássemos aqui, ou enviar sua pergunta através do WhatsApp 2049 1212. Conheça também nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó, Facebook, Instagram e YouTube. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região, e poderá ver os temas dos próximos programas. Na equipe de trabalho dessa manhã, estamos aqui eu e meus amigos. Eu sou a Lia do Amor e Caridade e estamos com o Dalpiva. Bom dia. Bom dia, Lia. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Chapecó. E o Domingos, nosso lar. Bom dia. Bom dia, Lia. Bom dia, Dalpiva. Bom dia, equipe técnica da rádio e os que nos ouvem aqui pela Chapecó. Isso aí, Carlos. Muito bom dia. Obrigada por estar conosco. Antes de darmos início ao programa, agradeceremos aos nossos que contribuem para a realização deste todas as semanas e aos nossos patrocinadores, ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações, que a gente vai ouvir o recadinho agora. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Estamos aqui com o programa Hora Espírita pela Rádio Chapecó FM. Vamos falar sobre o tema Buscai e Achareis. Venham conosco, amigos ouvintes. A frase buscai e achareis reflete a importância da busca pelo conhecimento e do esforço pessoal no progresso moral e espiritual, segundo os princípios do Espiritismo. Essa expressão é uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7, e enfatiza que a busca ativa é fundamental para encontrar respostas e soluções. No contexto do Espiritismo, isso se relaciona com a ideia de que o progresso espiritual e moral depende do esforço individual e da vontade de aprender e evoluir.
Então, vamos começar. Sob o olhar humano, buscar e achareis equivale a outra frase do Evangelho, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Essas verdades estão inscritas em duas leis divinas, a do trabalho e do progresso. Pode nos explicar, Dalpiva? Bom, vamos. Essa expressão, buscar e achareis, é o título do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são um total de 28 capítulos, essa obra, que é a terceira obra de Kardec. A primeira foi o Livro dos Espíritos, a segunda o Livro dos Médiuns, e a terceira obra foi o Evangelho segundo o Espiritismo. É a obra do conforto que nos traz a todos nós. Sempre tem uma palavra que nos serve para nos momentos, em todos os momentos, especialmente naqueles momentos de dificuldade porque estamos passando. E está lá escrito: pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta ela se abrirá. E continua o texto evangélico: qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como nós sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem. É interessante essa observação, porque todos nós que somos pais, né, nós damos aquilo de melhor para os nossos filhos. Evidentemente, dentro das nossas forças, nossas disponibilidades, nossos recursos, né? Mas como diz o texto aqui, se o filho pede um pão, qual pai vai dar uma pedra? Tu vai tentar dar o pão, dar algum alimento que substitua o pão, mas vai dar o alimento. Né? Então é muito interessante essa mensagem. Quer dizer, aquilo que eu pedi, eu vou receber. Agora, como vou receber é diferente, vamos apresentar logo em seguida. Então, o que temos nessa mensagem de buscar e achareis, que equivale à ajuda que o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Pois o progresso é filha do trabalho. O trabalho é que nos leva ao progresso. E visto que o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Né? Na infância da humanidade, o homem, nós os homens, quando estivemos lá na infância da nossa humanidade, quando fomos recém-criados por Deus, só aplicávamos a inteligência para a procura de alimento, dos meios de preservar das intempéries e dos defender dos inimigos. Era o que nós fazíamos. Vamos nos lembrar a todos que nós estamos num mundo de provas e expiações, mas já passamos para o mundo inicial. Tem o mundo tem o primitivo, o primeiro mundo, onde todos passaram. Quer dizer, essas inteligências supremas que têm trazido um monte de descoberta para nós. Esses mensageiros do Cristo que vem aqui, que nós conhecemos, Irmã Dulce, Irmã Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco, Muhammad Gandhi, da Índia. Não é a primeira vez que eles vieram aqui. Eles já chegaram ao topo e vieram agora em mensagem. Kardec veio com uma mensagem. Não é? E todos esses espíritos, eles passaram por grandes transformações ao longo das suas jornadas e vieram aqui para nos ensinar. Então, eles passaram também pela infância da humanidade como nós passamos, né? Só que eles foram mais rápidos do que nós, porque receberam a mensagem do divino, né? Deus nos concedeu o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que nos impulsiona para os meios de pesquisa das ciências, que nos leva às descobertas, às invenções, por aquilo que nos falta. Então, nós estamos vendo que as descobertas estão sendo em todos os momentos. Né? A Lia nos falou agora que está sendo descoberto um produto para o autismo, para melhorar a situação. É a informação que a Lia me passou aqui um pouco antes do programa. Então, não veio do nada isso. Veio de pesquisadores. E veio no momento certo. Veio no momento certo em que está explodindo os casos de autismo em toda a sociedade.
O trabalho e pesquisa faz com que nossa inteligência se engrandeça e a moral se depure. À medida em que nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, nós também vamos caminhando para a questão moral. Eu gosto muito de observar a questão médica, né? Porque hoje temos uma associação médica espírita no Brasil, o que muitos anos passados não tínhamos. Então, esses médicos viram que eles têm dependem também da espiritualidade, né? Que a espiritualidade é importante no tratamento das pessoas. Lembremos de que primeiro nós evoluímos materialmente e depois espiritualmente. Mas considerando o progresso individual do homem durante a vida em evolução, é bem pouca coisa, imperceptível em grande número deles. Então, a mudança da sociedade vai se dar pela mudança individual de cada um, né? E se nós considerarmos só a mudança de um homem, parece que não. Mas para ele é importante. É importante que eu observe os ensinamentos do Evangelho. Não interessa se quem está do meu lado não segue. O importante é que cada um de nós vai chegar à condição de espírito puro pela sua transformação moral e não pela transformação da humanidade. Evidente que a hora que eu me transformar, a humanidade vai se transformando também. Se nós, os homens, tivéssemos apenas uma vez sobre a Terra, e quando partíssemos não mais voltaríamos para cá, não haveria o desenvolvimento material e moral da humanidade. Porque cada um que aqui chegasse não traria os conhecimentos adquiridos de vidas passadas, e o mundo estaria estagnado. Eu recebi uma mensagem essa semana, uma menininha, acho que, não sei se 12 anos, tocando um instrumento que nem sei que instrumento é, numa orquestra. E ela era, vamos dizer assim, tinha momentos que só ela tocava. Era um tipo de um violão, né? Não era violão, mas é um desenho de um violão. Então, como aquela criança pode tocar um instrumento se não é conhecimento de vidas passadas, de outras encarnações? Deus deu ao homem o trabalho do corpo, para que os seus membros não atrofiassem e a sua inteligência não permanecesse no estado da infância. Então, essa é a função do trabalho. Os espíritos não vêm dispensar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Do ponto de vista moral, buscar e achareis, que é equivalente à ajuda que o céu te ajudará, significa, pedi a luz que deve iluminar o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal, e tereis. Pedi assistência dos espíritos bons, e eles irão acompanhar e vos servirão de guia. É muito comum a gente ver a pessoa, eu pedi, mas não receber. Mas tem que saber o que eu necessito. A espiritualidade sabe o que nós necessitamos. Buscar e achareis. Ela sabe o que nós vamos achar, o que nós precisamos achar. Então, não é que aquilo que nós estamos pedindo, na forma que nós estamos pedindo, é que vai vir para nós. Mas os bons espíritos, se nós estamos dentro de uma linha de condução segundo o Evangelho do Cristo, nós vamos receber ou a força para vencer aquela dificuldade que nós estamos passando, algo nós vamos receber. E tem uma coisa, eu estava assistindo uma palestra hoje, que essa questão de pedir, a prece, né? A eficácia da prece. Tem coisas que os nossos filhos nos pedem que a gente não pode dar. A gente sabe que não pode dar. Primeiro que eles não vão saber lidar com aquilo que eles pediram, eles não têm muita noção das coisas. E segundo que as coisas precisam ser realmente eficazes, eficientes. E assim é Deus conosco, né? Assim é a espiritualidade conosco. Pedir e acharei significa o que você está pedindo, o que é que você está precisando nesse momento, né? É tudo tão assim, tão grandioso e tão lógico, tão supremo na criação de Deus, que a gente às vezes reclama, nossa, faz tanto tempo que eu estou passando por isso, será que você já aprendeu aquilo que precisava, né? E essa caminhada não é tua? Será que não é tua? Quer dizer, como é que e será que eu estou me comportando numa melhoria do meu espírito, da minha condição moral, da minha condição intelectual?
ou eu continuo fazendo as mesmas coisas, querendo chegar a um novo fim, né? Eu estou pedindo isso, mas qual é a minha caminhada que eu estou tendo? Por vezes a gente esquece, né? A gente não lembra, graças a Deus, de que a doutrina nos ensina isso, né? E Jesus já falava isso, a cada um, né? Conforme a sua obra. E já tendo esse entendimento que não é a primeira vez que nós estamos por aqui, isso que o Dalpiva falou é de suma importância, né? Sim. A carga é minha, né? E nessa conversa que eu tenho todo dia com Deus, eu estou agradecendo por esses acontecimentos que estão aparecendo, porque eles não vêm, nada é ao acaso, né? Tudo tem o seu porquê. Então nessa nossa conversa diária, que a gente peça forças para superar as dificuldades. Quais são os sentimentos que eu estou desenvolvendo a partir das coisas que eu recebo, das oportunidades? Que sentimentos eu vou desenvolver a partir disso? Começando pela gratidão, começando por entender que a partir daquele aprendizado eu tenho uma missão para cumprir. Ela não vai parar, isso não pode parar em mim. Né? E a gente vê tantas pessoas, né, que passam por problemas sérios, né? Nós temos problemas diários, mas tem pessoas, principalmente no campo aí nas provas da doença, né? Sejam com elas, sejam com pessoas queridas, familiares, e por vezes 2, 3, 4, 5 anos de tratamento e vai e volta, e aquela pessoa consegue superar aquela dificuldade. E aí tu vai conversar com ela vai te dizer, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi isso que eu passei. Porque me transformou, eu aprendi a enxergar as pessoas, as situações, a vida, né? E nesse nosso corre-corre diário sofrimento. Aí, tu fica muito preocupado em ter, e tu não para viver, né? Então é muito importante a gente virar essa maneira de enxergar as coisas. E para complementar, ele acabou de falar sobre a reencarnação, né, da necessidade. Você pode colocar para a gente, Domingos, qual que é a relação da pré-existência e da reexistência da reexistência da alma para o progresso da humanidade? São os dois pilares fundamentais, né, para se explicar a evolução da humanidade, individual e coletiva. Né? A pré-existência porque a alma existe antes do corpo, né? E essa pré-existência, ela nos traz um ensinamento e o entendimento que não existe castigo divino para os problemas que a gente enfrenta na nossa caminhada. A pré-existência nos ensina que o que nos acontece são reflexos de outras jornadas, né? Porque Deus sempre vai nos perdoar, mas nós não estamos isentos da reparação. Em algum momento, em alguma jornada terrena, nós vamos ter que reparar, porque isso se dá aqui no plano terreno, não se dá no plano espiritual, né? E a reencarnação, ou a resistência da alma, é o grande presente de Deus, né? A demonstração da justiça divina, que não nos pune eternamente pelos delitos que a gente possa ter cometido, nos permite novas oportunidades, novas chances para a gente resgatar o que nós cometemos de errado. Então, e a doutrina espírita nos ensina que nós estamos edificados sobre duas asas principais para a nossa evolução, que é o nosso crescimento moral e intelectual. Então, a partir daquilo que o Dalpiva falou, né? A gente está falando aqui da ciência, né? Então, a partir do momento que o indivíduo ele se melhora individualmente, o coletivo também se melhora, né? Aí nós temos vários exemplos, né, mundo afora. Como é que uma criança, o Dalpiva falou da menina de 12 anos, tem videozinhos de crianças de 3, 4, 5 anos tocando músicas de Chopin ao piano sem partitura. Eles ouvem uma vez e reproduzem perfeitamente, né? Uma criança de 4, 5 anos lendo partitura, às vezes a gente precisa de teoria musical, a gente precisa de quanto tempo? E nós vimos isso em todos os campos, mundo afora, nas artes, né, principalmente, no campo científico. E se não houvesse a reencarnação, a humanidade estaria estagnada, se isso não acontecesse. Eu tenho uma existência, vivo nela, desencarno e acabou. Toda a experiência que eu já venho trazendo acumulada de outras existências, se não existisse a reencarnação, eu não poderia trazer essas informações, essa contribuição para o mundo. Então, ela está fundamentada nisso, ela está diretamente ligada, porque o espírito, através das existências,
vai acumulando experiências e vão desabrochando mais na frente, né? E isso são processos que irão acontecer a partir do momento que o ser humano estiver preparado para receber essas informações. Porque existem os tempos, né? Se a gente lembrar lá do Galileu, quase foi para a fogueira porque disse que a Terra girava em torno do Sol, né? E não faz muito tempo, se a gente olhar, né? São aí 400, 500 anos aproximadamente, se eu não me engano. Então, se a gente tirar isso por base, né? Por parâmetro, hoje em dia, né? E chega uma pessoa e quem diria que um foguete poderia aterrissar de ré, né? Lá o Musk Sim. lá e a equipe dele desenvolveu um foguete que vai e volta, né? Então são situações e são desenvolvimentos que a criatura humana ela vai passar, vai experimentar e vai crescer. Mas nós não podemos esquecer que junto com esse progresso tecnológico, material, temos que desenvolver o espiritual. Ele é essencial, porque não existe civilização que possa florescer e prosperar se ela não caminhar junto moralmente, né, intelectualmente, mas principalmente espiritualmente. Espiritualmente. Tem até hoje eu escutei na mesma palestra que de que serviria essa questão do trabalho, né, do progresso, de que serviria a nossa inteligência sem trabalho? De que serviria que as coisas caíssem do céu? Que tipo de benefício isso traria para a humanidade? Se a gente não precisasse investir nesse crescimento, investir nossa força, investir nossa vontade, que tudo está associado às coisas que precisam, de fato, desenvolver, que somos nós. Porque tudo que nós criamos, eu tenho um texto que eu uso muito no consultório, que é o elogio da preguiça. E eles falam que tudo que o homem criou foi a partir da preguiça. Então, a própria roda. Era difícil carregar as coisas, a roda foi inventada para, entendeu? Beneficiar o homem. A começar por aí. Mas aí você vê como é que impulsiona. Já existe, num país, agora eu não me lembro, já existe um tipo de energia que não precisa mais fio. Sim. Energia que não essas ondas sonoras como da rádio, como do Wi-Fi, não. Eletricidade sem fio. Então vejam que a gente está enxergando aquilo que a gente ouve falar dos mundos espirituais mais evoluídos, porque a Terra também é mundo espiritual. Então são essas coisas que a gente tem que entender. Essa inteligência suprema de Deus a nos criar nessa condição de seres que evoluem. Que é isso que impulsiona tudo, né? E isso que a Lia está falando, né? Algumas décadas atrás, teve um gênio que passou por aqui e já falava sobre isso, que é o Nikola Tesla. Ele foi taxado de louco, né? Tanto é que ele morreu pobre, sozinho, morando num quarto de hotel, porque as ideias dele eram tão revolucionárias, né, que as pessoas começaram a achar que ele era louco. Né? E estão aí, né? Então, gente, nós estamos apresentando o programa Hora Espírita e temos vários amigos nos dando bom dia, não vou citar todos, mas agradecemos a companhia de todos vocês. Sigam conosco, que esse assunto é muito interessante, né? Dalpiva, por que Deus determinou ser o trabalho essencial ao corpo e à inteligência do homem? Essa questão está abordada no Livro dos Espíritos, que tem as leis morais. E o trabalho é a segunda lei moral trazida por Kardec. E são um total de 10 leis morais. O trabalho é necessário para o homem. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as necessidades e prazeres. Nós temos duas questões no trabalho. Nós temos que trabalhar para novas descobertas, né? E também para nos sustentar. E aí é a questão de que mais trabalhamos porque mais temos necessidade, ou criamos necessidades para nós, né? Eu tenho um carro que faz 10 anos que eu tenho que comprar um carro novo.
Então, é uma necessidade que eu crio. Eu tenho que trabalhar para pagar o carro novo. Eu tenho uma casa que já faz 20 anos que eu moro, eu vou ter que construir uma casa nova, porque eu tenho que trabalhar mais. Então, essa é uma questão que nós temos que dosar. Temos que dosar. Quer dizer, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova. Não está bom isso? Mas eu crio essas necessidades. E a doutrina espírita entende que o trabalho é toda ocupação útil. Logo, não é só ocupação material que é trabalho, porque o espírito trabalha assim como o corpo. Então, foi pedido a Kardec qual é o trabalho que precisa, o que é trabalho? Trabalho é toda ocupação útil. Então, pode ser uma ocupação útil com remuneração e pode ser uma ocupação útil sem remuneração, quando tu está dando uma assistência para os diversos grupos de necessidades que tem aí, grupos do atendimento dos portadores de HIV, dos idosos, das crianças abandonadas, das famílias que foram destruturadas e as mulheres estão necessitando de amparo. Então, nós não estamos trabalhando para uma remuneração, estamos trabalhando para dar ao outro aquilo que ele necessita, que ele está precisando. Né? E o trabalho é imposto ao homem por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar toda a sua inteligência. Como é que nós comentamos até agora? Comentamos sobre isso. Como é que desenvolveu-se a inteligência? Pelo trabalho. Como é que desenvolvemos toda essa riqueza que temos hoje sobre a Terra, né? Através do trabalho. Há não muito tempo atrás, nós não poderíamos sair daqui para ir para a Europa, porque levava muito tempo. Os nossos avós, que vieram há 100 anos, 100 e poucos anos, vieram de navios. Em que condições subhumanas eram aqueles navios? Eram horríveis, né? E a hora que um falecia, se jogava o corpo no mar. Né? Depois foi melhorando. Depois veio o tal de avião. Agora nós viajamos daqui para o outro lado, em 10, 12, 15 horas, nós estamos no outro lado do mundo. Então, fruto é o quê? Do trabalho. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. É por isso que seu alimento, segurança e bem-estar depende do seu trabalho e de sua atividade. Ao extremamente fraco, Deus lhe deu a inteligência, mas sempre é um trabalho. Quantas pessoas que são extremamente fracas, que não conseguem um trabalho de mais peso, ou as pessoas que às vezes vêm com uma deficiência, eles podem fazer algum trabalho. Eles podem estar até orando por terceiros, pela humanidade. É um trabalho da inteligência. Aquele que não consegue fazer nada, mas se ele estiver pensando na humanidade, ele já está trabalhando. Há um caso na PAI que é muito sensível a mim, é o Marquitos lá. O Marquitos não caminha, não é? Ele fala muito mal e está sempre em cadeira de roda. E eles têm uma dupla com uma menina que caminha, e eles fazem apresentações artísticas. E uma vez eu estou assistindo e ele, desta cadeira, se joga no chão e se segura na cadeira, levantou e ficou 1 segundo de pé, sem segurar. É uma vitória. Então, o esforço que este rapaz está fazendo, a alegria que a gente sente na vivência dele. Né? Então, no reino animal, eles trabalham para a sustentação da espécie, não evoluindo e nem progredindo. Mas é o reino animal. O reino animal só trabalha para o consumo, para se alimentar. O trabalho dele quer buscar alimento. Não para levar para casa, para comer. Ele vai, né? Então, enquanto o homem tem dupla finalidade o trabalho, conservação do corpo e desenvolvimento da sua capacidade de pensar. Quer dizer, nós falamos antes de que no início do nosso desenvolvimento, nós lutávamos pela nossa sobrevivência, para a nossa proteção e para a defesa dos inimigos. Era o que fazíamos. Quando o homem conseguiu parar para produzir alimento no mesmo lugar, ele começou a se estabilizar. E todos nós passamos por essa caminhada. No mundo mais aperfeiçoado, o homem é submetido à natureza do trabalho, relativa à natureza da necessidade daquele mundo. Então, não é só nós aqui no mundo terra que trabalha. Nos outros mundos também se trabalha. Jesus já disse, meu pai que continua trabalhando, eu trabalho.
o trabalho dele nós não conseguimos compreender, porque em outro mundo é difícil a gente parece que compreender. Nós estamos aqui no trabalho material. Mas em todos os mundos em que nós vamos habitar, à medida que nós vamos evoluindo, nós não vamos ficar sentados em berço esplêndido. Tá? Até uma oração que diz, sentado à mão direita de Deus Pai. Nós não vamos ficar sentados. Não vamos. Nós vamos trabalhar. E o anjo que nos guarda está trabalhando. Trabalhando, né? O Bezerra de Menezes fez um posto de atendimento ao pessoal do Carnaval do Rio de Janeiro, na década de 80, por aí. E tem uma obra do Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda, que relata, Manuel Filomeno de Miranda relatando a Divaldo Franco, através da psicografia, o trabalho do Kardec, do Bezerra de Menezes, neste posto de atendimento a estes participantes dos carnavais. E ali, pessoas que se suicidam, que são assassinados, pessoas que entram em conflito de excesso de álcool, de drogas, são recebidos lá, espíritos e também pessoas daqui que o espírito se desdobra para lá, para dar atendimento. E há um trabalho muito grande, uma equipe muito grande para dar esse atendimento. Então, continua lá esse pessoal trabalhando. E temos que... Bezerra de Menezes já faz mais de 100 anos que desencarnou e já teria tido oportunidade de sair do plano espiritual, da Terra, né? E para outros mundos mais adiantados. E ele diz que enquanto tiver um sofredor sobre a Terra, ele quer permanecer aqui. Então, ele trabalha do outro lado. Quanto menos material são as necessidades, menos material o trabalho. Então, evidentemente que o trabalho lá não é um trabalho material, mas é necessário. Mas não julgueis daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria o suplício, em vez de ser um benefício. Então, se nós formos para lá, não vamos pensar que vamos ficar sentados, deitados, tomando chimarrão. Não. Nós vamos trabalhar. Cochilando. Né? Nós vamos trabalhar. Para o homem que possui bens suficientes para garantir sua subsistência, pode estar isento do trabalho material, mas não das obrigações de se tornar útil de acordo com as suas possibilidades, nem do dever de aperfeiçoar a sua inteligência ou dos outros, o que também é trabalho. Então eu nasci num berço esplêndido, não preciso de trabalhar para me sustentar até o final da minha vida, mas eu não estou isento de praticar um trabalho assistencial. Algo que não me remunere, mas que eu tenha que estar ajudando a outro, participando. Quantas entidades, já falou, quantas entidades necessitam de trabalhadores para auxiliar aqueles necessitados que estão ali sendo assistidos. E nós, às vezes, ficamos, não, eu não preciso trabalhar. Há muitos desses que ficam gastando e quando, antes do final da vida, termina o capital. E daí? Há exemplos disso no Brasil. Logo, o trabalhador que não precisa trabalhar para o seu sustento tem maior responsabilidade de ser útil aos seus semelhantes. O limite de quem trabalha é o limite das forças. O homem está livre para estabelecer este limite. E quando as forças não permitem mais o trabalho, o homem tem o direito de descansar. E quem vai cuidar serão os seus familiares. Não havendo família, a sociedade deve assumir este papel. Né? Mas nós vemos que muitas famílias efetivamente não têm necessidade. Mas lembramos aqueles filhos que têm os pais idosos que não podem mais trabalhar e são necessitados, de que esses filhos devem sustentar os pais. Não como apenas para manter a vida, mas para dar até um conforto aos pais. Mas há muitos que não abandonaram seus familiares. Lembramos a estes filhos que eles vieram para cá para cumprir uma missão. E a sua missão é cuidar dos pais na sua velhice, assim como eles cuidaram de nós na nossa infância. A necessidade que os homens têm de assegurar que quem lhes criou fique bem. Né? Tem uma frase que diz, né, que todo trabalho dignifica o homem, né? Mas a gente de imediato acha que é só o nosso trabalho físico, né? Isso que o Dr. falou é muito importante, porque toda ocupação, né,
útil é trabalho. E quando a gente fala de ocupação útil, é o que nos mantém vivos, a nossa sobrevivência, né? Nosso conforto, nosso alimento, nossa moradia, etc. e tal. Mas o trabalho é em prol do outro, né? E a gente tem tantos exemplos que a gente não precisa de grandes feitos para estar fazendo o trabalho de apoio ao outro. Hemócia, né? Doação de sangue, é um trabalho útil. Né? Sensacional, né? Extremamente necessário. Extremamente necessário, né? Quem dispõe de um pouco de tempo, que já está com a vida organizada, os filhos estão criados, né? Existem tantas ações beneficentes que a gente pode destinar um pouco do nosso tempo. E quando essa frase vem, né, todo o trabalho dignifica o homem, imagina a alegria que a gente vai ter. É isso que o Dalpiva falou do menino, né? Aquele 1 segundo para ele, de uma coisa tão normal que é para todo mundo, ficar em pé, caminhar, né? Então, tu imagina a alegria de uma pessoa dessa e a alegria de quem está por trás desse trabalho, né? Que muitos voluntários que estão ali se dedicando a isso. Então, quando Jesus fala, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo, né? Isso nos dá a noção do que é amar o próximo como a si mesmo, né? E uma pergunta que a gente sempre deve fazer, que nos devemos nos fazer: e se fosse eu? E se fosse comigo? Né? Eu não gostaria de alguém que estivesse ali me ajudando, né? Me incentivando. A Lia, na atividade dela, né, fonoaudiologia, imagina a satisfação dela depois de um período de tratamento com uma pessoa que tem determinadas limitações. Mas cada dia que a gente consegue uma palavra, a criança que começa a falar e não falava, sabe? A criança que começa a escrever e não conseguia aprender. Então, são coisas que fazem valer a pena cada esforço, né? Cada dia que a gente levanta e faz agradecer a Deus a escolha do trabalho, né? Aquele filho que abandonou o pai, que não abandonou o pai na velhice, ou lhe dá o mínimo necessário, né? Vamos lembrar que hoje o pai é velho, amanhã será você, o filho, que será velho e que terá necessidade de alguém estender-lhe a mão. Quiçá estender-lhe também um prato de alimento. Então, aquilo que ele está fazendo para o pai, o seu filho pode fazer para ele. E aí ele vai fazer o quê? Então nós vivemos em sociedade, nós não vivemos como eremitas num ambiente isolado de todo mundo. Nós vivemos em sociedade para a nossa evolução. E esse auxílio que um tem que dar ao outro é fundamental para nós atendermos as nossas necessidades, né, tia? Nossas necessidades. A necessidade da evolução moral e espiritual, como nós falamos aqui. Como nos impulsiona, como essas necessidades nos impulsionam, nos leva a crescer, né? É uma lei, né? Porque não existe mérito sem trabalho. Não existe. Os espíritos nos mostram isso, né? Vamos ver Emmanuel, né? Pega o livro há 2000 anos, ele começa a ter reminiscências do que ele já havia feito, e de lá para cá, 2000 anos depois, ó, todo o esforço, todas as reencarnações, todo o aprendizado, ó, o que ele nos traz hoje de ensinamentos, né? E esse espírito que hoje é tão iluminado, para ele atingir esse nível de compreensão, de entendimento, ao trabalho, né, que ele teve que desenvolver nele mesmo, né? Então, o mérito dessa consciência hoje é muito do espírito. Nós não estamos imunes a isso, nós temos que nos trabalhar. E trabalho é muito amplo, né, para a gente deixar restrito a sobrevivência material, acima de tudo para o nosso progresso espiritual. Então, vamos evoluir espiritualmente para reduzir o nosso retorno aqui na Terra, né? O número de vezes que nós temos que retornar aqui. Exato, para aprender tudo o que nós precisamos. Vejam que nós estamos fazendo algumas citações, trazendo algumas citações da Bíblia, e o diferencial da doutrina espírita é que todos esses esclarecimentos foram nos trazidos por espíritos. Então, não é o homem simplesmente tentando interpretar, mas sim uma clareza de toda essa grandeza que é a criação divina e de como é que nós mesmos nos impulsionamos
para estar finalmente, que significa estar finalmente no reino de Deus. A gente já está no reino de Deus, mas o conforto espiritual, a grandeza espiritual e a felicidade estarão inscritas aonde? Estão inscritas aonde? Na verdade, elas já estão na nossa consciência, apenas elas estão adormecidas, a gente precisa acordar. Vamos aproveitar agora uma paradinha para chamar de novo nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Nós estamos no programa Hora Espírita, apresentando o tema Buscai e Achareis. Nós temos um comentário aqui, amigos. Os filhos abandonam os pais. Eu tive na minha família, quero pôr no asilo e não aceitei, eu e um irmão. Acho que não aceitou. Um pouco confuso, mas acho que cabe de repente falar sobre essa questão do abandono dos pais. O que isso significa na vida do espírito, né? Olha, a gente tem como base muitos palestrantes, né, com uma experiência muito maior no trabalho da doutrina. Tem umas palestras do Haroldo sobre isso que são muito interessantes mesmo, porque depende muito da condição do pai, né, ou da condição da mãe, né, no geral. Qual é a melhor situação para que essa pessoa tenha um conforto, que ela tenha alguém que possa assisti-la, que possa cuidá-la, né? Se os filhos têm essa condição, o ideal é que fiquem com seus pais, né? Para cuidar, enfim, né? Nesse restante de caminhada diante da sua condição espiritual, física, desculpem. E eu estou falando isso porque a minha mãe tem Alzheimer. Ela está comigo aqui, ela mora lá em Florianópolis. Ela está tendo os lapsos já de memória, a gente vê que a doença avança, né? Nós até já sentamos, nós somos em 3, já sentamos e conversamos sobre isso, sobre uma casa de repouso, mas ela ainda tem condições de estar com a gente, ela ainda tem seus momentos de lucidez, ainda faz as suas pequenas tarefas, mas vai chegar num momento tal em que ela vai precisar de um acompanhamento mais contínuo. E as pessoas, em função das suas atividades profissionais, dos seus compromissos, por vezes não têm essa condição, né? Então, aonde essa pessoa vai estar mais bem cuidada, vai estar sendo olhada, monitorada, tendo uma condição de vida mais digna, né? Então, isso depende muito desse entendimento que as pessoas têm, aonde, em que nível está o comportamento dessa pessoa. É claro que nós queremos integralizar o nosso tempo sempre cuidando, né? Mas vai chegar num determinado momento em que ela vai ser cuidada melhor por pessoas especializadas em um lugar em que eu tenho confiança e eu sei que ela vai ser medicada, alimentada, bem cuidada, o que não me impede de ir buscá-la para vir passar a noite comigo, para passar o final de semana. Enfim, isso se ajusta dentro
de cada situação, né? E a gente sabe que é um momento, é uma escolha muito difícil, né? É uma escolha muito difícil, porque é a pessoa que nos trouxe ao mundo e nos permitiu essa criação. Eu acho que uma das coisas mais importantes é não deixe de dar atenção, dentro das suas possibilidades, é claro, mas não deixe de dar atenção, mesmo que a opção seja ficar numa casa de repouso. Não deixe de dar atenção, porque é muito necessário a presença. Exatamente. Presença, né? Mesmo que não seja você a cuidar, a presença, né? Vamos adiante. Olha só essa citação, Domingos. Anda e chegarás, toparás com pedras. No mundo tereis aflições, né? Olha-as e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Essa citação, ela diz respeito à meta de Deus para nós, né? Como é que a gente pode entender? Ela está no livro dos Médiuns, né? Na segunda parte. Lendo essa passagem aqui, lembrando essa passagem que a Lia fez agora, eu me lembrei do que o Dalpiva falou. Imagine uma pessoa, um casal recém-casado, viajando 3 meses de navio, vindo lá da Itália, né, da Alemanha, para o Brasil, em busca de melhores condições de vida para si e para sua família. O que era pedido todos os dias, né, que essa família pedia para Deus todos os dias, que lhe desse saúde, que quando ela chegasse tivesse um lugar de paz para poder trabalhar, criar sua família. E essa passagem ela nos coloca que nós somos os responsáveis pela nossa caminhada. E ela nos faz ter a certeza de que nós não estamos sozinhos, que a gente vai encontrar dificuldades, né? Vamos passar por necessidades, mas que a providência divina vai estar sempre conosco, vai estar nos encorajando. Porque como a Lia falou, todos nós estamos destinados ao progresso e à evolução, né? Nós já viemos para cá, no mundo de provas e expiações, para que possamos aprender e ir nos melhorando de encarnação em encarnação. E essa passagem ela nos traz essa certeza de que, quando ele diz, toparás com pedras, olhas e afastas tu mesmo. Então somos um empenho, nós, né? é um empenho. Nós temos próprio. o nosso anjo guardião, nós temos Jesus que nos trouxe os ensinamentos, o Evangelho, Kardec que nos trouxe as obras. O ensinamento está aí. Eu não posso cruzar os braços e esperar que a providência divina faça tudo. Então ela nos faz esse chamamento, né, de que nós somos os responsáveis e o resultado da nossa caminhada vai ser o nosso trabalho. Mas lembrando sempre que nós não estamos sozinhos, que a providência divina está conosco. Quando ele diz, né, pede força, né, que eu te darei, é isso. Nos momentos de dificuldade, aquilo que a gente falou no começo, nas nossas orações com Deus, o que eu estou pedindo para Deus? Lembremos de Paulo de Tarso, a tudo dai graças, né? E a gente pode completar, tudo dai graças, e não esqueça que não estáis sozinho na caminhada. Nós estamos fazendo, em 2025, 100 anos da imigração da família Boger. Até vai ter uma festa esse mês lá em Ijuí. Então, não foi fácil a vinda, já foi uma viagem de navio muito difícil, e chegaram aqui, e o que eles vieram fazer? Berço esplêndido? Não, foram desbravar Ijuí, né? Então, chegar lá e encontrar mato. Então, construir a vida a partir de um lugar onde ainda não tem nada do que eles tinham na Europa. Então, são coisas que, vejam, o trabalho está aí, você pode se deslocar, é como assim, os problemas vão na bagagem, eles não vão ficar, eles vão na bagagem, você vai chegar num novo lugar e vai lá estabelecer a tua vida, mas você vai precisar se empenhar muito nisso. Não era a missão desses europeus, vamos chamar assim, italianos, alemães e tal, para vir desbravar o Brasil? Não é uma missão deles para vir aqui na pátria do Evangelho, coração do mundo? Um país imenso, continental, que não tinha. E eles vieram encontrar as pedras aqui para removê-las do caminho. E removeram, né? Como a Lia falou agora dos seus familiares, que os seus antepassados faz 100 anos que chegaram e vão comemorar esse ano. E dos italianos também, dos outros alemães que vieram até há mais tempo, né?
Então, eu acho que essas pedras do caminho era essa missão que ficou para cada um deles, para nos dar o mundo que nós temos hoje, né? E construir a humanidade. E hoje é um grande orgulho, né? O Brasil é a pátria de todos, né? Sim. Dalpiva, a busca por conhecimento é externa. O nosso corpo é um templo divino, mas o Evangelho nos diz: não acumuleis tesouros na terra. Como é que o Espiritismo converte esse dilema e equilibra matéria e espírito? Essa passagem, não acumuleis tesouro na terra, está registrado por Mateus no capítulo 6. Não acumuleis tesouro na terra, onde a ferrugem e os vermes os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouro no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os consomem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Não podemos interpretar esta passagem a ipsis litteris conforme está aqui, não acumuleis tesouro na terra. O que o Evangelho está nos dizendo que nós não devemos dar valor maior aos bens materiais do que aos bens espirituais, porque nós necessitamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência, até o nosso conforto, né? O que não pode haver é eu estar trabalhando, me sacrificando o corpo físico para acumular, para ter, e esquecer do ser, esquecer de Jesus, esquecer de Deus, esquecer da espiritualidade. Eu não pratico nenhuma religião, não tenho nenhum vínculo com religião nenhuma, porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para ter. Eu preciso comprar mais um pedaço de terra, mais um apartamento, mais um prédio. É isso que Jesus está dizendo. Nós temos que ter o equilíbrio, ter a harmonia. Temos que trabalhar para ter os nossos bens, para ter o nosso conforto, mas temos que também deixar um tempo para o aspecto do nosso espírito. Não vai ficar nosso espírito aqui a hora que for embora, né? E aí há o relato de irmãos que desencarnaram e ficaram lá no plano espiritual, olhando para o plano material e desesperados porque estavam dilapidando todo o patrimônio dele. Por quê? Porque ele ficou agarrado ao patrimônio dele. Que carga, né? Que carga espiritual ele está agarrado ao patrimônio dele, né? Então, há muitos relatos na bibliografia espírita, né? Lembro de um agora, do Isaías Claro, relatou numa comunicação mediúnica no grupo deles lá em São Paulo, de que chegou um dono de escravo, desesperado porque ele mandou matar aqueles escravos estavam vivos. E eram 5 escravos que morreram numa noite de terrível sofrimento, e eles fizeram um pacto entre eles de eles resgatarem o amo deles. E aí, depois que esse espírito saiu da comunicação com o médium, apareceu um escravo se comunicando. E ele pediu: que ano é agora? Aí deram o ano. Então faz 284 anos que nós estamos atrás desse. E ele ainda continuava na Terra. Então, nós que precisamos dos bens materiais para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto, temos que ter consciência que esses bens materiais, eles têm que ter o seu limite. E nós temos que também ter o nosso horário nosso evangelho, nosso estudo da frequência a uma doutrina religiosa, né? Não estamos dizendo para ser doutrina espírita, a uma doutrina religiosa, que seja coerente, que seja consonante. Enfim, vejam que a gente às vezes também, né, se pega pensando sobre isso. Então vejam bem o que é se apegar ao materialismo. É esse a nossa atenção. Que tipo de apego eu tenho, né? Domingos, dá para falar rapidamente, porque estamos no adiantado das horas, sobre a providência divina, que é a próxima pergunta, né? Será que a gente tem que ficar assim, simplesmente esperar que a providência divina atue, nos ajude, né? Ela atua sempre, mas é um caminho de mão dupla, né? Se não houver a minha vontade, e os espíritos nos falam muito sobre isso, né?
Se eu não tiver a vontade, não existe espírito de luz que possa me fazer mudar. Isso é inerente do ser humano. E isso que a gente está conversando é um grande alerta para a nossa ansiedade, né? Essa nossa preocupação desmedida, né? Com a materialidade. Isso é terrível. Nós esquecemos que essa existência não é a única nem a última. Nós vamos ter tantas outras, né? E por vezes a gente deixa passar momentos tão engrandecedores para o espírito em função do ter. Isso que o Dalpiva falou é fundamental, né? O ser. Nós não somos matéria. Nós estamos passando por uma experiência material, né? Física. A nossa essência é espiritual. E o que é espírito? Se nós somos, cada um de nós, sendo criado por Deus, e o que nós temos de Deus é amor, nós somos destinados ao amor. Então que a gente se lembre sempre disso. É importante o alimento, é importante a casa, os bens materiais? Com certeza sim. São fundamentais, porque nós ainda temos um espírito habitando um corpo físico. Mas o essencial é nós sabermos viver sem nos deixarmos envenenar, né, por esses modismos, por esses conceitos que a vida é material. A vida não é material. A vida é espiritual. E às vezes a providência divina não vem assim, aquilo que nós pedimos, vem com pequenas coisas que modificam a nossa vida, e até uma inspiração em algo que a gente precisa, uma atitude que a gente precisa tomar, um amigo que aparece para nos ajudar. Isso é providência divina. E dá para falar numa frase só: não violenteis nenhuma consciência, que a doutrina espírita é muito enfática. A doutrina espírita enfatiza a liberdade e o livre-arbítrio. Para a doutrina espírita, nada é proibido. Nada é proibido. Então, temos a liberdade de fazermos o que acharmos melhor, mas nem tudo nos convém. Essa frase é muito boa, né? Podemos... Eu posso ir no carnaval? Pode. O espírito pode no carnaval. Me convém no carnaval, não. Porque o ambiente do carnaval é um ambiente em que a espiritualidade inferior do plano espiritual está ali toda. Então, houve um dia, não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, houve um tempo que era muito bom e dava para ir sem problema nenhum. Hoje já não me serve mais. Não. Entendeu? É isso que se chama crescimento. Não violenteis nenhuma consciência significa não force a outra pessoa a pensar como você. Não force a pessoa a entender como você. Cada coisa tem seu tempo, né? Cada um tem seu tempo. Eu não posso forçar meu irmão a que ele levar ele para a doutrina espírita. Eu posso falar sobre a doutrina espírita serenamente, mas nada mais do que isso. Não levar ninguém para o seu lado. Eu participo disso, faço isso, sigo essa... Mas eu não vou. Isso sou eu. Você. Amigos, eu vou aproveitar o último minutinho para convidar todos para um evento que vai acontecer no Lang Palace Hotel no dia 28 de março. Primeiro, nós teremos das 14h30 às 17h30 uma roda de conversa, saúde e espiritualidade. Esse assunto é assim muito contemporâneo e muito atual, e as pessoas têm muita pesquisa a respeito. E das 18 às 19h30, uma palestra da alma ao corpo físico com o Dr. Décio Iandoli Júnior, dia 28 de março. Qualquer coisa pode nos chamar na live do Facebook, que a gente pode dar mais informações. E acabou nosso tempo, gente. Muito obrigada, amigos. Obrigado e uma saudação fraterna a todos os ouvintes. Obrigado a todos e uma semana aí de muita paz e muita luz. Muito obrigada também ao Carlos, né? Vamos lá. Gente, muito obrigada por terem estado conosco através da live ou através da rádio. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e a semana cheinha de Jesus. Hora Espírita.